Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de controle de constitucionalidade. Nesse bloco, eu vou fazer uma análise quanto à necessidade ou não de observância da regra da reserva de plenário quando o tribunal se valer de interpretação conforme a Constituição. Como visto, o plenário ou algo especial é competente para julgar a arguição incidental de inconstitucionalidade e o órgão fracionário resta competente para julgar as demais matérias. Cuida-se decisão funcional de competência no plano horizontal. Como visto, o órgão fracionário ele tem competência para analisar a arguição incidental de inconstitucionalidade. Ele pode, portanto, examinar a arguição incidental de inconstitucionalidade. Se o órgão fracionário do tribunal, turma ou câmara, entenderem que o ato questionado é constitucional, pode o órgão fracionário declarar a constitucionalidade de lei ou ato normativo. Contudo, caso o órgão fracionário vislumbre uma possível inconstitucionalidade em relação àquele ato, entenda que o ato é inconstitucional, o órgão fracionário, ao menos pela primeira vez, não tem competência para declaração de inconstitucionalidade, tendo em conta o artigo 97 da Constituição, a regra da reserva de plenário. Vamos voltar até lá? 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade. Grife, declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Assim sendo, a declaração de inconstitucionalidade é submetida à regra da reserva de plenário. A competência, portanto, para declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, ela é reservada, por isso reserva de plenário. Ela é reservada ao pleno do respectivo tribunal ou onde houver ao órgão especial. Trata-se de condição de validade da decisão, da declaração de inconstitucionalidade, como dito. Portanto, como falado, a regra do full bench só se aplica à declaração de inconstitucionalidade. A declaração de constitucionalidade não se sujeita à obrigatoriedade da reserva de plenário, da regra da reserva de plenário, podendo ser proferida por órgão fracionário de tribunal, turma ou câmara. O artigo 97 é a condição de validade da decisão, mais especificamente, da declaração de inconstitucionalidade. Essa é a sua natureza jurídica. Conforme o artigo 97 da Constituição de 88, só o pleno ou órgão especial de tribunal poderão declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Importante complemento, súmula vinculante número 10, que também define que a chamada declaração de inconstitucionalidade em branco, ou seja, quando o órgão fracionário afasta a aplicação do ato, mas não o declara inconstitucional expressamente, por isso declaração de inconstitucionalidade em branco, também é necessário a observância da regra da reserva de plenário. Logo, tanto a declaração de inconstitucionalidade com redução de texto, como a declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, estão submetidas à regra da reserva de plenário, do full bench, ao artigo 97 da Constituição. Veja como dispõe Código de Processo Civil 948. Arguida em controle difuso a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, submeterá a questão à turma ou câmara a qual competir o conhecimento do processo, ou seja, submete ao órgão fracionário. 949. Se a arguição for rejeitada, se o órgão fracionário entender que o ato é constitucional, ele rejeita a arguição, declara o ato constitucional, prossegue no julgamento. Se a arguição for rejeitada, prosseguirá o julgamento. Agora, atenção, inciso 2. Acolhida, a questão será então submetida ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial, onde houver. Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão
ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Assim sendo, nós podemos agora estabelecer algumas conclusões. Primeiro, a declaração de inconstitucionalidade que ocorra pela primeira vez deve observar a regra da reserva de plenário. Regra da reserva de plenário, que é condição de validade da própria decisão, da própria declaração de inconstitucionalidade. Seja ela declaração de inconstitucionalidade com redução de texto ou declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto. Ou ainda, como se diz na doutrina, a declaração de inconstitucionalidade em branco, onde o tribunal afasta a aplicação do ato sem declará-lo inconstitucional expressamente. Portanto, conforme súmula vinculante número 10, também deve ser submetida à reserva de plenário. Contudo, se já houver decisão do pleno órgão especial do tribunal ou do Supremo Tribunal Federal, em que o ato tenha sido declarado inconstitucional, não é necessário, em futuros processos, submeter o incidente de inconstitucionalidade ao pleno órgão especial. Pode, em futuros processos, o órgão fracionário se valer daquela decisão anterior, em que o ato foi declarado inconstitucional pelo pleno ou órgão especial do respectivo tribunal, parágrafo único do artigo 949 do Código de Processo Civil. Já a declaração de constitucionalidade não se submete à regra da reserva de plenário, ou seja, o órgão fracionário tem competência para a declaração de constitucionalidade. Não é necessário suspender o processo e remeter ao pleno órgão especial do tribunal. Agora sim, eu chamo a atenção para uma decisão do STF quanto à interpretação conforme a Constituição. No que diz respeito à interpretação conforme a Constituição, o STF definiu que, por se tratar não apenas de um princípio de interpretação, mas também de uma técnica de decisão, é necessário a observância da regra da reserva de plenário. A doutrina majoritária, eu me filiando a essa corrente, discordo dessa posição. Porque se o órgão fracionário confere ao ato uma interpretação conforme a Constituição, ele está dizendo que o ato é constitucional. Ele não necessita, necessariamente, excluir outras interpretações. Ele pode simplesmente dizer, essa interpretação X é conforme a Constituição. Essa que se aplica ao caso a ser julgado é constitucional. Essa leitura, necessária para aplicação ao caso submetido à apreciação, ao caso concreto, é constitucional. Ou seja, o órgão fracionário não precisa necessariamente excluir outras interpretações. E você tem aqui uma declaração apenas de constitucionalidade. Uma interpretação conforme a Constituição no sentido relativo à aplicação para aquele caso concreto é compatível com a Constituição. Ah, e a interpretação no que diz respeito à aplicação a casos diversos? Não sei, não estou analisando só esse caso concreto. Não preciso necessariamente excluir outras hipóteses interpretativas. O problema aqui é que normalmente, mas não necessariamente, quando se utiliza a interpretação conforme a Constituição, se define uma interpretação compatível, o tribunal também declara inconstitucional, sem redução de texto, outras interpretações incompatíveis. Mas isso não é necessário. Então, o que eu estou aqui dizendo é que se o tribunal se valer apenas da interpretação conforme a Constituição, o órgão fracionário, sem necessariamente excluir outras hipóteses interpretativas, não seria necessário a observância da regra da reserva de plenário, porque se teria apenas uma declaração de constitucionalidade no sentido X, não havendo qualquer interpretação que excluísse outras hipóteses tidas como supostamente inconstitucionais. Mas o STF, entendendo que a interpretação conforme, ela normalmente é conjugada com a declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, que a interpretação conforme a Constituição tem uma dúplice natureza jurídica, ela não é apenas princípio de interpretação. Ela é princípio de interpretação, mas ela também é uma técnica de decisão, de manipulação, portanto, da própria decisão. E se é uma técnica de manipulação da própria decisão,
é mais seguro que se respeite a regra da reserva de plenário. Até compreendo o porquê o STF adotar esse entendimento, tendo em conta a segurança jurídica, previsibilidade, para evitar que órgãos fracionários utilizem, né, a declaração de consolidado em branco de forma subreptícia, confiram uma interpretação conforme, mas já excluindo outras, sem declarar expressamente, e aí você teria, como óbvio, incidência da súmula vinculante número 10. Então eu entendo o porquê do STF adotar esse posicionamento, mas destaco, porque é possível que se faça apenas uma interpretação conforme sem excluir necessariamente outras hipóteses interpretativas. Mesmo porque, veja só, aqui a leitura que se faz em relação ao ato tem a finalidade de aplicá-lo ou afastar a aplicação do mesmo àquele caso concreto. Então o tribunal, o órgão fracionário, pode interpretar que a sua aplicação àquele caso concreto é compatível com a Constituição. E há outros casos? Não sei. A análise aqui não é abstrata, a análise é em concreto, a análise aqui se faz por necessidade para julgamento da questão principal. Então não se tem que necessariamente excluir outras hipóteses interpretativas. Mas repito, entendo por que o STF adota esse posicionamento. Porque muitas vezes os órgãos fracionários, tribunais, Justiça do Trabalho faz muito isso, manipula a decisão, afasta a aplicação do ato sem declará-lo inconstitucional. Então o órgão fracionário pode fixar uma interpretação e dizer só essa. E quando ele diz só essa, consequentemente ele exclui outras. E aí teria que ser observado a regra da reserva de plenário. Agora, se ele diz essa, sem excluir outras, não seria necessário. Mas para garantir maior segurança, evitar, né, essa manipulação quanto à eventual decisão, seja na utilização da interpretação conforme a Constituição ou da declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, o STF adotou esse posicionamento, onde ele entende que a interpretação conforme a Constituição, por ter natureza jurídica dúplice, por ser não apenas princípio de interpretação, mas também técnica de decisão, deve observar a regra da reserva de plenário. Vamos à decisão? RE 765254, 2020, recente, portanto. A interpretação conforme a Constituição, mais do que constituir um método interpretativo ou princípio interpretativo, tá? Mais tecnicamente falando, consubstancia técnica de decisão de controle de constitucionalidade, não sendo possível, portanto, sua utilização por órgão fracionário. Assim, muita atenção a esse recurso extraordinário, onde o STF definiu que a interpretação conforme a Constituição, por ter natureza jurídica dúplice, aqui ele fala método interpretativo, tá? Mas princípio de interpretação é mais adequado, consubstancia também técnica, pode acrescentar, de decisão do controle de constitucionalidade. Assim, não é possível sua utilização por órgão fracionário, submetido, portanto, à regra da reserva de plenário. Muito cuidado, então, com essa decisão do Supremo recente, 2020, quanto à observância da regra da reserva de plenário e a interpretação conforme a Constituição. Ficamos por aqui. Até a próxima.